Felipe, vamos só pegar aqui, deputado, a essa questão que o Felipe levantou, aliás, pegando um trecho da sua própria manifestação inicial, de que terceirizaria-se a segurança pública na mão do cidadão, e o senhor fez menção, inclusive, que muita gente poderia até ficar mais bem treinada do que a polícia militar. Ele até lhe provocou em relação a isso, de que o senhor, que pertencia à corporação à polícia militar, se não estaria desdenhando da competência dela. E essa questão da psicologia aí também, dos 2 anos, até porque questões psicológicas são um pouco mais mutáveis do que a gente imagina. Qual é a sua posição, deputado? Adalberto, é a gente viajar em outro mundo acreditando que o Estado vai ser 100% responsável pela criminalidade. Eu trabalhei 30 anos na corporação e eu vi isso com os meus próprios olhos todos os dias da minha vida durante esses 30 anos. Infelizmente, o Estado ele não é onipresente. Ele faz o possível. E, normalmente, os estados estão muito aquém de prestar um serviço de segurança que a população, a sociedade merece. Isso é básico. Então, já sabendo, né, eu estou falando de um país que tem um contexto completamente diferente de países da Europa, de países da América do Norte, né? Nós estamos falando de Brasil, onde nós temos uma legislação muito, mas muito falha. Uma legislação completamente leniente e parceira do bandido. Tudo isso é muito claro. Isso traz reflexos na segurança pública. Eu costumo sempre falar que a polícia militar ela está enxugando o chão com a torneira aberta. Porque você prende um bandido e logo depois ele está solto. Não sei em que momento, normalmente 15 minutos depois. Mas isso às vezes pode durar 1, 2, 3 anos. Às vezes o bandido ele fica 1 ano e meio na cadeia e depois ele é solto, porque nós temos uma legislação falha. Então a polícia enxuga, além de tudo, além de sofrer com toda a deficiência e a falta de investimento, né, nós temos esse problema enfrentar, que é um combate a essa legislação. Hoje eu sou deputado federal e tento, na Câmara dos Deputados, promover um endurecimento dessas leis, mas principalmente não na lei penal. A lei penal ela é muito clara. Matou, está aí a pena de reclusão em cima dele, né? O problema é a lei processual nossa que está permitindo tantas benécias aos bandidos. Muito bem. A partir daí, eu olho para a população. A lei não favorece o cidadão, só favorece o bandido. A polícia não consegue dar conta desse resultado. E como é que fica a população? Que é o terceiro ponto, é a pergunta que eu faço. Poxa, vamos dar o direito dessa população se armar, entretanto, sobre rigorosas condições, né? Então, a gente precisa, no mínimo, fazer com que esse cidadão se aproxime do preparo de um policial, que o policial está aí na rua. E aí, pela prática, Adalberto, eu falo para você, normalmente quando um cidadão ele vai buscar um porte de arma, né, e hoje nós temos aí aproximadamente 600 mil CACs no Brasil todo, e eu cito os CACs porque os CACs eles têm o direito de portar a arma nos deslocamentos para os treinamentos, para o clube de tiro, para onde eles vão. Então eles estão ali com a arma na cintura para um eventual ataque, porque eventualmente ele está ali com 3, 4, 5 armas, ele não vai deixar essas armas à mercê do bandido. Então ele está ali para se defender, para não deixar que levem o patrimônio dele. Muito bem. Então eu quero colocar esse cidadão em igualdade de condição. E esse cidadão, Adalberto, eu garanto para você, ele vai treinar muito exaustivamente para atingir essa condição. Atingindo essa condição sem nenhum problema, né? E o que não é difícil, todo mundo acha que é muito complicado. É caro, porque praticar tiro é muito caro. Então, eu digo até com esporte elitizado. Mas qualquer cidadão tem condição de atingir um nível de preparo suficiente. Em relação ao teste psicológico, né, eu também tenho aqui as minhas ponderações a fazer. 10 anos eu até considero um longo tempo. Eu acho que o teste psicológico ele poderia ser mexido nesse prazo. De repente, 5 anos, acredito que seria um prazo bom. Agora eu vou contar uma coisa para você, Felipe e Adalberto. Eu fui submetido 20 anos após a um teste psicológico, ainda estava na corporação, né? Eu me ofereci para fazer parte de um estudo psicológico da tropa da Polícia Militar, e 20 anos depois, exatamente em 2002,
O meu teste psicológico, ele não variou absolutamente nada. Eu tinha o mesmo perfil de quando eu entrei com 16 anos na Academia do Barro Branco. 20 anos depois, o meu perfil era o mesmo. Então, há controvérsias em relação a isso.